Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa quinta lição? Mas antes, não esqueça de compartilhar, deixar o seu gostei e se inscrever no nosso canal, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quinta, para um tempo como este. Em Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo, cheio de ira, mas Deus intervém para salvá-la. A história de Esther também apresenta uma bela rainha desempenhando um papel central no drama, e Deus a usa para salvar o seu povo. Essa história, Ramã atacando Mordecai e o povo judeu, se conecta com os elementos principais de que alimentava esse conflito, que é a adoração a Ramã, Satanás. Ele exige ser adorado, ser reverenciado, manipula os processos para que o rei autorize algo que está fora do protocolo, mas que o rei entende se isso é de alguma forma algo que vai beneficiar a unidade do reino e beneficiar a autoridade do reino. Então, ele autoriza. Mas o resultado é que ele coloca a sua esposa em risco, a sua esposa em xeque. E o rei não sabe disso. Ele não entende essa história de uma forma sábia. Então Esther começa um processo muito bem planejado e guiado pelo Espírito Santo. A gente conhece os jantares, o que acontece dentro dessas festas e, por fim, o pedido do rei. O pedido do rei é que ela escolha um presente, algo que ele possa dar, que minimamente amortize a dívida que agora ele tem com ela depois desses banquetes. Ela pede só uma coisa: a minha vida e a vida do meu povo. Então, o rei se assusta, porque ele não entende o que está acontecendo. E nesse momento cai a ficha. Eu fico imaginando essa mesma cena 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo, quando na ressurreição dos ímpios, Satanás tentará o último ataque ao povo de Deus na cidade de Deus, a nova Jerusalém celestial. E agora, quando Cristo é coroado numa visão acima dos muros da cidade, Satanás tem que reconhecer a autoridade de Cristo. Não só ele, mas todos aqueles a quem ele enganou. Essa não é uma visão em um momento simples. Embora não haja arrependimento ali, a cena é bastante complexa. Afinal de contas, um número infinito de sentimentos que passarão pelo coração de Satanás e de todos os ímpios nesse momento é quase o impossível de descrever. É o que acontece com Ramã em uma fração de segundos, quando ele se dá conta de que a pessoa que está na frente dele é também do povo que ele está tentando destruir. O resultado dessa história é um decreto que se volta agora contra aquele que instigava a morte de todos. Em outras palavras, chegou a hora da vingança e, nesse momento, o rei assume o papel de Deus. Não que ele seja exatamente um bom representante para Deus no sentido dos seus comportamentos, mas nesse momento, ele faz esse papel. Salva o povo, institui a sua vingança e destrói aqueles que queriam destruir o povo de Deus. É a mesma promessa que a Bíblia traz para todos aqueles que de alguma forma aceitam Deus e sentem a opressão de, vivendo com Deus, estarem num mundo mau, num mundo dominado pelo pecado. Há um momento em que a gente tem exatamente a sensação de Esther, de Mardoqueu e de todo o povo.
a opressão aparentemente sem sentido de um mundo que vai cada vez mais afundando no pecado. E então, o que essa história nos traz de importante como lembrança? Deus continua protegendo o seu povo. E no momento certo, no momento exato, Ele vai intervir. Pode-se dar o caso de que, às vezes, para alguns de nós, essa intervenção é tardia, no sentido de que talvez assim como no passado, alguns de nós tenham que pagar com a vida pela fé. Mas a Bíblia promete que aquele que for fiel até a morte receberá desse mesmo Deus a coroa da vida. Sobre eles não terá efeito a segunda morte. A promessa bíblica é que, ainda que descansem em Cristo, ressuscitarão. Primeiro, para que vejam aquele que prometeu voltando nas nuvens do céu para resgatá-los. Essa é a promessa. Essa é a história por detrás da primeira versão. A primeira versão é uma versão caótica, mas a segunda versão é a intervenção direta de Deus, dado que Deus interviu na história, não só de Esther, mas todo o seu povo foi liberto. A sequência dessa história, o que a gente vê é a emissão de um novo decreto, um decreto que agora permite a liberdade, permite a paz. E esse decreto tem uma conexão indireta com a estrutura final. O povo de Deus viverá durante 1000 anos de paz no céu, debaixo da tutela de Deus. Satanás ainda continua vivo, mas preso a uma terra deserta e destruída, sem ninguém para ele tentar. Do mesmo jeito que no contexto da história de Esther, a gente tem o povo de Israel agora com a possibilidade de se defender. Em uma analogia obviamente distante entre as histórias, isso simboliza o fato de que agora eles têm a possibilidade de viver livremente. Com o dia do Pur, o Purim, um dia a ser festejado todos os anos, Esther 9:21. Mas no contexto da história do pecado, isso se dá por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, quando Satanás é solto, ele tem a sua última incursão. Mas agora Deus defende seu povo. Óbvio, isso é uma alusão indireta entre as histórias. Os detalhes não são similares, mas o fato é que no fim da história, Deus defenderá o seu povo dos ataques de Satanás e de seus correligionários. E a história descreve no livro de Apocalipse que descerá então fogo e os consumirá. Os elementos ardendo se desfarão. E no capítulo 21, tudo se faz de novo. Novos céus, nova terra. E o mar já não existe mais. Todas as coisas foram refeitas por Deus. Bem, então não perca o estudo adicional de sexta-feira. Ele é importante para que possamos refletir. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário, se inscrever e deixar o seu joinha, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.